Dia dos Pais. E aí, você se dá bem com seu pai? Você conheceu seu pai? Seu pai já faleceu? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Meu nome é Angélica Machado, eu sou mentora e terapeuta sistêmica, especialista em transformar dor em amor. E se você gosta de assuntos sobre o universo, sobre família, reconciliação familiar, todas essas coisas aí que eu sempre falo aqui, então se inscreva aqui no canal caso você ainda não se inscreveu e aperte o sininho que vai aparecer em algum lugar aqui para você ser notificado de todos os vídeos que sair aqui no canal, você não perder nada, nenhuma das minhas histórias. E é mais uma história que eu vou contar da minha vida. Porque, não sei se vocês me acompanham lá no meu Instagram. Ah, e por acaso, se você não me acompanha no meu Instagram, Angélica Machado AM, em todas as redes sociais, TikTok, Facebook, espero lá, principalmente nos meus stories do Instagram, que eu conto bastante coisa sobre a minha vida lá também. Mas, deixa eu te contar, a minha relação com o meu pai era uma relação de adoração. Por mais louca e absurda que fosse a história da minha família, né? E eu, por muito tempo, não entendia isso. Demorei um tempo para entender tudo que aconteceu na minha vida e eu só consegui entender tudo isso pelas constelações sistêmicas. E vocês sabem que tudo começou um dia quando meu pai largou a primeira esposa para ficar com a segunda. E ele, inclusive, largou a primeira esposa grávida do meu irmão, o meu irmão mais novo, né, filho dela. E aí ele ficou com a segunda esposa, ok, e foi quando ele conheceu a minha mãe. Ele largou a segunda esposa para ficar com a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe tinha ficado grávida de mim. E é uma coisa muito louca, porque a vida toda o meu pai teve muitas mulheres e teve muitos filhos fora de casamento, fora de casa. Mas eu fui a única filha que ele criou. E uma vez ele me falou que ele achava que ele tinha 13 filhos. Sim. Só que não era com a mesma mulher não, tá? Várias diferentes. E eu não faço a mínima ideia de quantas sejam, na verdade. E eu não conheço muitos dos meus irmãos. É um sonho que eu tenho de conhecer meus irmãos, achar, encontrar todos eles. E eu fui a única filha que ele criou, que ele se dedicou e que ele realmente lutou para que eu estivesse do lado dele. Inclusive, com 6 meses de idade, ele ganhou a minha guarda e eu fui morar com ele. E aí foi nessa parte que eu fui separada da minha mãe e começou todos os conflitos internos. Porque não sei se você sabe, eu já falei isso em outro vídeo, um bebê com 6 meses, ele acredita ser parte da mãe. Então, quando um bebê é separado da mãe com essa idade, é como se tivesse sido arrancado uma parte dele. Mas o meu pai, ele queria me proteger, ele queria que eu estivesse do lado dele, que eu fosse criada por ele. E assim, ele entendeu que era a melhor forma de eu sobreviver. E o juiz também, que deu a guarda pro meu pai. Mas vocês sabem que eu nunca tive nenhuma mágoa do meu pai, eu sempre tive uma adoração. Era Deus no céu, meu pai na terra. Eu era filhinha do papai, eu era a única filha. Era como se eu fosse de todos os filhos, de todas as mulheres, de todas as pessoas, de tudo que cercava o meu pai, eu era a coisa mais importante do mundo para ele. E quando meu pai faleceu, quando eu tinha 23 anos, eu perdi totalmente a força e a vontade de viver. Porque naquela época eu não sabia o que eu sei hoje e eu não entendia que eu não aceitava que ele tivesse partido, que ele tivesse morrido. E o meu mundo literalmente desabou. Então, foram muitos processos, muitas coisas, né, que foram acontecendo após isso. Então, você imagina, uma filha que adorava o seu pai, que idolatrava, que o seu pai era tudo para ele, e com 23 anos acaba perdendo esse pai. Para mim foi a pior coisa que poderia ter acontecido naquela época. Mas, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que tudo é perfeito e tudo no tempo de Deus. E você, como que é a sua relação com o seu pai? Você aceita a história dele, você aceita as coisas que ele fez que, embora possa ter magoado a sua mãe, possa ter magoado os seus irmãos, talvez você seja como eu, tenha meios irmãos, talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai, como os meus primeiros irmãos, talvez você não seja a filhinha do papai como eu, e se você for a filhinha do papai, saiba que isso também é um problema. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque ser a filhinha do papai também acarreta problemas. E eu não sei qual que é a sua história, mas essa é a minha história com o pai. É uma história diferente, né? Bem diferente, mas cada um tem a sua história. Só que eu só tenho uma coisa que eu posso te falar nesse momento, agora, nos Dias dos Pais. Agradeça a Deus pelo pai. Se você tem um pai vivo, se você tem uma boa relação com ele, agradeça a Deus.
E se você tem algum problema com seu pai e ele tá vivo, ainda você tem a oportunidade de perdoá-lo, de aceitá-lo como ele é. Se ele já partiu assim como o meu, tudo bem também, você pode aceitá-lo de qualquer forma, não tem problema. Mas a minha mensagem é: aceite o seu pai, a sua história. Por mais difícil, por mais duro que seja isso, a vida, ela sabe o que faz. E a gente só vai conseguir ter força, ir pra vida, ter foco, ter dinheiro, ter trabalho, quando a gente aceitar a história do nosso pai. Por piores que sejam as coisas que ele possa ter feito, a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos pais que fizeram coisas horríveis mesmo. Eu sei disso. Eu trabalho com isso, eu sou consteladora familiar. E eu não julgo, porque eu no papel de terapeuta não sou ninguém pra julgar. Mas você, como no papel de filho, também não é. E quando você julga o seu pai, você carrega todas essas cargas dele com você. Então, se você é pai, procure ser o melhor pai do mundo. Se você é filho, aceite seu pai, perdoe ele. Porque você hoje tem uma consciência que ele não teve quando você era criança. Tá bom? Gratidão. E assim é. Te espero lá nas minhas outras redes sociais.